melhor programação. Se liga. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Momento de meditação. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. 2 Coríntios 5:21. Você gostaria que passasse um filme da sua vida, mostrando tudo o que fez, falou e pensou, errando o alvo proposto por Deus? Certamente ninguém de nós gostaria. Seria uma situação muito constrangedora e embaraçosa. Isso mostra como são muitos e graves os nossos pecados. Entretanto, todos eles Jesus tomou sobre si, suportando as suas consequências na cruz do Calvário, onde nos sarou pelos ferimentos que recebeu. Jesus não teve pecado nenhum, diferente de nós que já nascemos contaminados com o vírus do pecado original. Mas ele, por assim dizer, se tornou maior de todos os pecadores, pois desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último que acontecer aqui neste mundo, todos eles foram colocados sobre Jesus. E ele os pagou com seu sofrimento e morte de cruz. Deus fez isso por nós, por amor. Assim, através de Cristo, fomos feitos justiça de Deus, ou seja, por causa daquilo que Jesus fez por nós, Deus nos aceita, nos perdoa e nos ajuda a viver de modo agradável a Ele. Portanto, valorizemos o amor de Deus por nós, permanecendo fiéis a Cristo, dando testemunho de seu amor em palavras e obras. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá, graça e paz, mais uma vez com vocês aqui no nosso programa de entrevistas e bate-papo, seu irmão em Cristo André Vitói. Obrigado a você que está conectado com a gente pelo radioviva.net.br e também conectado pelas redes sociais da Rádio Viva. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o missionário Manoar Fanuel Pérez. Falei certo? Certo. Missionário Manoar Fanuel Pérez, ele que é natural de Granada, Nicarágua, América Central, está há 2 anos no Brasil pela Igreja A Luz do Mundo do Apóstolo de Jesus Cristo, Naasson Joaquim Garcia. Meu querido irmão Manoar, posso te chamar de Manoar? Isso. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão, é um prazer estar com você e com todas aquelas pessoas em suas casas, nos escutando também, levar até suas casas, o que é uma pequena mensagem, né? Sempre de amor, de paz, de alegria, harmonia para todos aqueles, e uma bênção também estar neste lugar. Muito bem. Meu querido, conte-nos um pouco sobre a sua chegada no Brasil. Como se deu a sua vinda para cá? Como tem sido a experiência na obra do Senhor aqui no país, aqui no Brasil? Bom, desde o princípio que a gente veio para o Brasil, né? A nossa viagem foi aproximadamente 13 horas de avião. Chegamos ao Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e a gente ficou muito feliz. Lembro, foi 5:30 da manhã, e a nossa primeira missão aqui no Brasil foi ir louvar a Deus naquela comunidade de Arrocinha. Uma comunidade muito famosa aqui no Rio e também no Brasil, né? Pela extensão e também pelo perigo, mas também aí a gente foi muito legal, conhecemos muitas pessoas, é muito bom, e nós também
dando a conhecer um pouquinho das coisas de Deus. Também nós fomos a diferentes partes, também a Pavuna, onde a gente falou com muitas pessoas também, muito amigável as pessoas, e a gente até hoje, há 2 anos atrás, até hoje, está muito feliz e contente aqui no Brasil. Tem sido bem recebido? Como que é conhecer a cultura brasileira? O que é de diferente Brasil e Nicarágua? Bom, a cultura aqui é muito bom, muito legal, mas também, como você falava, alguma coisa diferente. Eu acho que tudo. Exemplo, a primeira coisa, né, nossa língua. Diferentes línguas, maneiras de nos expressar. A gente veio a aprender muito dos brasileiros, também das coisas, os costumes, todas as coisas que eles comem. Exemplo principal, né, o churrasco. Tudo isso foi muito legal para a gente. A comida de lá é muito diferente. Exemplo, nós comemos o que é as tortilhas. Coisas que é uma tortilhas? Tortilhas. Tortilhas são feitos de milho branco. É simples, realmente não tem sabor nenhum, mas como a gente está acostumado a comer, seja com frango, seja com carne, seja com feijão, arroz ou pimenta, tudo isso aqui no Brasil, exemplo, é isso que a tortilha é muito difícil de fazer, porque não tem os materiais. Então, uma dessas coisas, né, a gente está acostumado, a gente tem que deixar tudo lá para nos acostumar à nossa nova vida aqui no Brasil. Agora, ainda falando sobre cultura e costumes, qual foi a sua maior dificuldade de se adaptar aqui? Um tipo de alimentação ou de costume? Você teve alguma dificuldade? Bom, eu acho que dificuldade na comida, né? Eu acho que foi a principal. Nas pessoas, exemplo, eu conheci pessoas em diferentes países, o que é Costa Rica, Panamá, e um dia que a gente esteve lá no Salvador, mas aqui no Brasil, já morar por muito tempo, a comida foi o principal. A gente teve que se acostumar e, pois, exemplo, o que, como falava anteriormente, falta algumas coisas como coisas que nós comemos, como nacatamal. O que é nacatamal? Nacatamal é também feito de milho. A maioria das coisas lá na Nicarágua é feito de milho, mas vai com folhas de banana, vai com uma massa preparada dentro do nacatamal contém o que é carne, seja frango ou seja porco, contém também o que é arroz, batata. É muito bom, muito legal. Há muitas coisas que a gente comia lá, que aqui veio agora se acostumar a algo mais novo. Exemplo, o que é a feijoada, muito bom. Coisa que a primeira vez que a gente comeu foi muito gostoso. E sempre é gostoso, né? Feijoada. Feijoada. Especial Rio de Janeiro, né? Isso aí. O que é a feijoada. A gente gostou muito, mas sempre, né, a gente tem saudade das comidas, das costumes, ainda de escutar uma pessoa falando espanhol, porque a fala de lá é espanhol. Quando a gente escuta uma pessoa falar espanhol aqui no Brasil, a gente fica contente, né? Porque já tem saudade de tudo isso. Agora, 2 anos longe da família, mas fazendo a obra do Senhor. Como que tem sido a sua experiência com Deus acerca de estar na obra missionária, longe da família? Como tem sido a sua experiência com Deus? Bom, primeiramente eu quero dizer também para as pessoas que quando eu esteve lá na Nicarágua, eu já tinha 5 meses de estar pregando lá na Nicarágua. Já tinha me afastado da minha família, mas quando eu cheguei ao Brasil, né, já fora de meu país, já não tendo a mesma
comunicação com minha família. Agora no Brasil, a gente na obra, quando a gente está em foco na obra, às vezes a gente fica com um pouquinho de saudade da família, mas a gente lembra que o principal são as coisas de Deus. O principal são as almas que estão perdidas, as almas que precisam de Deus, e tudo isso é um consolo para nós, levar a palavra de salvação para todas aquelas pessoas. Agora, qual a experiência marcante que você teve aqui no Brasil, nessas obras missionárias, evangelização, nos bairros, nas localidades onde já tem, como vocês dizem, as igrejas pequenas, né? Obras pequenas, né? Como tem sido, o que mais tem te marcado? A receptividade das pessoas, o sofrimento das pessoas, como que você tem lidado com isso? Bom, o primeiro que me tem marcado assim como experiência é olhar que as pessoas, o que as pessoas precisam. Exemplo, quando a gente nos escuta falar das palavras de Deus, elas ficam maravilhadas, pois a Igreja Luz do Mundo, ainda que está espalhada pelos 57 países do mundo, aqui no Brasil, a gente está começando a escutar. Para eles é algo novo. Foi assim também no princípio, falaram para o Senhor, e a gente fica com alegria porque as pessoas recebem a palavra do Senhor. Elas ficam contentes, elas ficam também com muita alegria e sempre nos falam: volte, quando você vai voltar? A gente vai esperar você, eu vou chamar a meu pai, vou chamar a minha mãe, vou chamar meus irmãos para que escutem esta palavra. Eu acho que essa é a melhor experiência para nós, que a gente receba a palavra de Deus. Agora vamos conversar um pouco sobre o país onde você nasceu, né? Nicarágua. Conhecer um pouco da cultura, um pouco de como é o país, enfim, os costumes. É importante para nós brasileiros conhecermos um pouco da cultura. Apesar de que o Brasil, né, são várias culturas, é um país multicultural, podemos dizer assim. Não sei se existe nem essa palavra, né? Mas tem as suas culturas regionais. Conte-nos um pouco sobre o país da Nicarágua, que fica aqui na América Central, né, perto do México ali. Isso aí. Bom, a Nicarágua, como você falava, está na América Central. Vizinhos no sul, temos a Costa Rica, um país que foi também, já muitos conheceram, né, que jogou com o Brasil no Mundial. E no norte temos a Honduras. Vocês gostam, só um detalhe, vocês gostam de futebol lá também? Gostamos, mas eu acho que... La pelota que chama? La pelota. Mas eu acho que o primeiro esporte lá é o boxeo, o boxe e também o beisebol. Sim. Mas como eu falava, estamos nós em dois mares. Temos o Atlântico e temos o Pacífico. É uma coisa muito interessante porque o país é muito pequeno. Falando em terra, o país é pequeno. Eu acho que é semelhante ao Rio de Janeiro, no estado. Em população, o país da Nicarágua são 6 milhões de pessoas. Mas há uma coisa interessante, que quando chegaram os espanhóis, o país da Nicarágua ficou assim. No norte, a concentração da população está no Pacífico, onde a capital também está no Pacífico e fica no norte. E também no Pacífico as pessoas são moreninhas, né, morenas. No norte as pessoas são um pouquinho mais brancas. Obviamente, como todos os países, têm diferentes sotaques. Mas isto é o interessante, que no Atlântico são pessoas mais moreninhas, exemplo, pessoas que vieram de África. Moreninhas que você fala que no Brasil seria pessoas de cor negra. Isso. Então, essas pessoas que vieram da África
foram escravos dos ingleses. Então, eles aprenderam o inglês, nós falamos crioulo. Inglês crioulo? Crioulo. Então, eles também têm uma língua chamada misquitos. Uma língua que ainda dentro do país da Nicarágua, somente eles podem se entender. Eu acho que só sei uma palavra, vou falar. Exemplo, o que nós falamos no português, né? Café preto, café forte. No espanhol é café negro. E na língua deles, que é o misquito, falam capricixa. Capricixa. Seria o café forte aqui no Brasil. Isso aí. Café negro. Café negro. No espanhol. No espanhol. Café negro. Então, eles têm sua própria cultura. Ainda que é um só país, mas é como se fosse dois países em um. Dois em um. Porque eles não se misturam com o Pacífico, nem se misturam com o Norte. A sua raça, somente entre eles pode se misturar. Somente entre eles falam inglês, falam misquito. Ainda há uma tribo lá que falam sumo, também uma língua antiga. Eles têm uma coisa interessante também, que tem sua própria comida. Uma delas seria rondondom, ou rondom. Como é que é rondon? Rondon. Tipo assim no português seria tipo rondom. É uma sopa, né? Nós falamos sopa de pescado, sim, de camarão, de langosta, com coco e leite. O leite seria bom. O leite de coco? Não, coco normal, o coco, né? Coco ralado. Isso. E o leite de vaca. Ah, sim. Então, tipo assim, muitas comidas que eles têm. Quando o Pacífico, uma pessoa do Pacífico chega ao Atlântico, obviamente as pessoas vão ficar olhando como se for um gringo. Isso dentro do mesmo país? Isso dentro do mesmo país, entendeu? Então, é um país, ainda que é pequeno, é grande. Exemplo, tem muitas culturas, tem um monte de culturas. Isso somente no Atlântico. Também, agora, no Pacífico, sempre eu sou de Granada, Nicarágua, uma cidade muito turística. Também aí tem muitas pessoas, exemplo. Aí é conhecida na América Central como a Paris da América Central. A Paris da América Central. Aí tem uma história muito legal, sabendo que ela foi antigamente colonizada pelos espanhóis. Também que nessa cidade somente os ricos moravam aí, os ricos da Nicarágua, os espanhóis. E também que foi até queimada a cidade toda. Então, aí nessa cidade, já desde muito antes, já foram ficando espanhóis, italiano, francês. Então, há uma mistura somente nessa cidade. Aí em Granada, Nicarágua. Então, a Nicarágua é um país que é pequeno, que é sofrido por muitas guerras, né, que teve antigamente, mas agora chega a ser muito conhecida. Eu acho que no Brasil muitas pessoas não conhecem. Quando nós falamos aos brasileiros ou da Nicarágua, eles falam, onde é isso? Porque é muito pequeno, na verdade, mas é um país legal. Agora, o esporte que você disse que é o forte lá é o boxe e o beisebol. Isso. Né? Isso aí. É muito forte mais do que é o beisebol. E como que é a política na Nicarágua? Como que os governantes trabalham toda essa questão de três culturas, povos que não se misturam com o outro? Como que é?
Bom, na verdade que aí a política não está olhando o que é pobre, o que é rico, né? Mas, como sempre em todos os países, não tem governantes que sejam legal perante Deus primeiramente, né? E também perante a população. Há muitos presidentes que, em vez de desenvolver o país, vão indo para trás, entendeu? Nesse caso é muito triste, infelizmente, que não tenha uma ajuda para todas essas culturas, entendeu? Não tenha uma ajuda para todas essas culturas que for, tipo, para mim, na minha opinião, foram um potencial para o país. Potencial. Isso. Agora conte-me como que é o trabalho da Igreja Luz do Mundo no país da Nicarágua, esta diferença de cultura, como que é o trabalho, que é um trabalho belíssimo da igreja, né? E como que é o trabalho específico neste país? Isso. Bom, a igreja na Nicarágua, ainda que o país é de diferentes culturas, também a igreja, né? Exemplo aí no Atlântico está Bluefield, que é uma cabeceira departamental, tipo uma capital do Atlântico. Aí que está a igreja, enviam irmãos, ou de aí saem missionários do mesmo lugar. Então se aproveita esses missionários do mesmo lugar para enviar a outros lugares, porque lembremos que eles têm sua própria língua, o mesquito. Então, entre eles mesmos se conhecem, né? Dá para aprender a língua, mas é muito tempo para aprender a língua. Já o que é Pacífico, o que é o Norte, a igreja aproveita todo o potencial. Exemplo, a igreja trabalha. Então a igreja, ela usa os missionários locais ali, que evangelizam, respeitando a cultura local. Isso mesmo. Nós respeitamos as culturas dos países. Exemplo, você não pode enviar a um país que seja racista uma pessoa onde sabe você que vão fazer o mal para ela. Então a igreja tem que pensar o que é bom para que o irmão missionário ou a missionária não tenha uma dificuldade nesse país, entendeu? Então assim também a igreja trabalha lá, trabalha com os jovens, com as crianças, com os meninos, trabalha com os irmãos, os idosos, né, dando uma ajuda para eles. O principal, lembremos que é o espiritual. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, que está sendo assim brilhante, conte-nos como que é a sua visão de Brasil antes e agora vivendo no Brasil. Como que vocês viam o Brasil lá fora, estando lá na Nicarágua e estando aqui? Bom, voltando de novo para o Brasil, né? É muito interessante, né? Antes, na verdade, eu nunca pensei que eu tinha de conhecer o Brasil, falando assim. É muito importante saber isto, porque todas as pessoas lá, quando escutam de Brasil, todas as pessoas imaginam primeiramente o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso é o que todas as pessoas imaginam. É dizer, que como se for o Rio de Janeiro representa o Brasil a nível internacional. Então, o Brasil lá, eu conheci, na verdade, pelo time de futebol. Futebol. Isso. O que é Ronaldinho, né? Kaká, tudo isso, a gente marcou uma infância e foi muito legal para nós. Então, a Nicarágua conhece muito o Brasil porque são muito bons no futebol, falando no cultural, na samba, né? Falando o que é também na economia. O Brasil, que lembremos que é uma potência, falando assim, a um nível da América, é uma potência, que na Latinoamérica é o primeiro, depois é o México.
Então, tudo isso fez que as pessoas da Nicarágua conheçam o Brasil, sabem onde fica o Brasil, sabem quem é os importantes do Brasil, falando no esporte, né? Sabe o que os brasileiros gostam, falando de os que é comida, o que é samba, ainda sabem o que algumas palavras em português, ou algumas que também eles inventam, né? Palavras querendo fazer o sotaque português do Brasil, coisa que é difícil. Eu falo isso com muita certeza, é muito difícil aprender. Português é difícil? É, muito demais. Então, para nós agora que estamos morando no Brasil, eu achei antigamente que era legal, mas agora não tenho palavras. Por quê? Porque é muito mais do que o legal. É mesmo? Gostei muito. Exemplo, eu já conheci o que é o Rio, né? Aqui no Rio, São Paulo, o que é Paraná, Curitiba. Gostei muito. E para mim tem sido o melhor, na verdade. E né, o primeiro que a gente está fazendo no espiritual, que é o missionário, né? Nós que estamos como missionário, mas também olhamos o que é no sentido material, as cidades, a cultura, tudo isso é muito importante para nós. Muito bem. O seu depoimento serve de lição para nós brasileiros, eu confesso, porque às vezes o brasileiro não acredita muito, não valoriza muito. Uma palavra para todos os irmãos, para aqueles que estão ouvindo. Muito grato pela sua participação, fique à vontade. Isso. Bom, para todos os amigos, né, também irmãos, eu quero falar primeiramente que todos nós temos, falando no cultural, falando no social, no cívico, temos que ser bons cidadãos respeitando todas as leis. Lembremos que as leis foram postas por Deus, respeitando a nossos vizinhos, respeitando a nossos amigos, respeitando todo mundo. Para quê? Para ter um Brasil melhor, para ter um futuro melhor para nós. E assim, lembremos que obedecendo tudo, Deus vai nos abençoar. E também a todos os amigos que vão às igrejas, visitando as igrejas, que busquemos sempre a Deus. Temos que procurar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Então, para mim, ainda eu que sou estrangeiro, né? Eu estou olhando um país que, se Deus quiser, no seu momento, é para Cristo. E vai ser para Cristo. Mas temos que perseverar. Aquele que está afastado, procure a Deus. Mas diz a sua palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que chegue a nosso coração. Para quê? Para que em verdade Deus faça a sua obra. Que sua obra, que é muito perfeita, que é muito formosa, que essa obra não em qualquer lugar do mundo não pode se encontrar na felicidade material. Isso somente se encontra no espiritual. Muito agradecido. Como que fala muito agradecido em espanhol? Bom, é quase a mesma maneira, né? Você pode dizer estou agradecido, ou é um prazer para mim. Gracias. Gracias. Deus te bendiga. Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día y que continúen siempre en la lucha, en la obra del Señor. Amém. Falei certo? É isso aí. Valeu demais a sua companhia, meu querido irmão, ouvinte da Rádio Viva. Tivemos um bate-papo muito especial com o missionário Manohar Fanuel Pérez, ele que é natural de Granada, da Nicarágua, na América Central, missionário da Igreja A Luz do Mundo, que tem a sua sede no país do México, um brilhante trabalho em 5 continentes, né, do mundo, né, e
um trabalho que nós estamos conhecendo e que em breve teremos programações da igreja em nossa radioviva.net.br. Um grande abraço a você, obrigado a todos que nos acompanhem pelo nosso canal no YouTube, também pelas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, e também a todos o nosso grande abraço, que Deus nos abençoe. Voltamos a qualquer momento com mais entrevistas e bate-papo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até lá, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.